Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site, igrejavivoscomcristo.com. Mas é bom nós estarmos aqui e sempre quando nós nos aproximamos, as brasas, elas pegam mais facilmente. Queridos, nós temos falado algo muito importante de uma transformação que Deus predestinou para nós sermos transformados. E talvez se você pense, por que eu estou aqui? É por causa disso mesmo, para ser transformado. Entenda que a transformação, ela é mais uma consequência de que uma ação sua. Você não se transforma. Você não tem condição de se transformar. Quem te transforma é Deus. E na verdade, assim como o sol, ele vai transformando o nosso corpo, a glória de Deus tem esse efeito transformador em nosso interior. Eu quero falar com vocês hoje, é um pouco de continuação daquilo que eu falei de semana passada. Eu falei da restauração da imagem do homem, e essa é uma grande realidade. Nós que viemos de nossas famílias terrenas e não escolhemos nascer onde nós nascemos, mas nós podemos escolher, e como nós escolhemos estar aqui hoje, nascer da família de Deus. Não é nascer numa placa, numa religião, eu não estou falando nada disso e não tem a ver. A igreja não é placa, igreja não é religião, igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo. Quantos creem que Jesus está vivo? Queridos, entenda que Jesus, como cabeça, ele coordena o corpo. É ele quem guia a sua igreja, ele está conosco e todos os membros estão funcionando quando os membros estão interligados à cabeça. Amém? E uma verdade é que, uma vez que nós nascemos na família de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós cantamos sobre isso. Agora, nós precisamos viver essas realidades. E o papo de filho não é um papo de conquista. O que eu preciso conquistar? Esse papo é um papo de coach. Nós não somos coach, nós somos filhos, amém? Nós estamos aqui para conquistar nada, nós estamos aqui para herdar. A conversa entre filhos é sobre herança. Herança é essa que já nos foi dada em Jesus. Porque ele morreu, amém? Ele morreu. E a Bíblia diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você pode dizer, eu fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A questão é que nós queremos herdar vivendo como cidadão da terra e não tem como. Você tem um DNA celestial e você precisa aprender a viver nessa realidade divina. E é muito importante isso. E eu quero mostrar para vocês, através das sombras das Escrituras, daquilo que Deus revela para nós, e dizer que a nossa principal herança é Hebrom. Hebrom é a nossa herança. E eu quero mostrar para vocês por que eu estou falando isso. E nós vamos discorrer sobre Hebrom. E eu quero, antes de falar sobre Hebrom, nós vamos falar de uma passagem bíblica, está lá em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 8 a 11. Tem uma verdade gloriosa para nós, quando nós sabemos que Deus, ele chamou Abrão. Entenda, quando Deus chamou Abrão, ele não chamou Abrão quando ele estava em Ur. Abrão já havia saído de Ur em direção a Canaã. Canaã é muito fácil, todo mundo ouve falar de Canaã, tem música sobre Canaã, era a herança que Deus te havia prometido para os judeus, para os israelitas. E Abrão já havia saído com seu pai para ir para Canaã, mas ele parou em Harã. E ali ele habitou, e Deus chamou Abrão para mostrar uma terra. A terra que Deus havia preparado para ele e para sua descendência. E quando Abraão sai de lá, ele leva Ló com ele. Ló era o sobrinho de Abraão.
Ló era como filho de Abraão. Por quê? Esse sobrinho de Abraão havia perdido o pai, que era o irmão de Abraão. Amém? Então, quando esse irmão de Abraão morre, Ló passa a ser como filho adotivo de Abraão. E Deus falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar, vou fazer de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias. Enfim, Abraão saiu de Harã e levou Ló com ele. Só que teve um momento em que eles crescem, eles tinham pastores que cuidavam do rebanho, tanto Ló quanto Abraão tinham pastores, e eles começaram a brigar entre si. E teve um momento que eles precisavam se separar. E o contexto continua aqui, quando em Gênesis 13, no versículo 8, Deus diz assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Então, Ló escolhe ir para um lugar visivelmente melhor, aparentemente melhor, que era Sodoma e Gomorra, as campinas do Jordão, e ali há uma separação. E no versículo 14 a 18, Deus fala com Abraão a partir dessa separação entre Ló e Abraão, seu sobrinho. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Então, vamos imaginar norte, sul, oriente e ocidente. O que vocês conseguem ver? Uma cruz, amém? E Deus fala com Abraão assim: olha a partir desse lugar, olha por esse lugar, norte, sul, oriente e ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali levantou um altar ao Senhor. Queridos, existem muitas verdades nesses versículos que vão nos ensinar o propósito de Deus e aquilo que Deus tem como herança para nós, e como verdadeiramente aquilo que Deus quer que nós herdemos. E eu quero falar dessas verdades, a começar a falar da separação de Abraão e Ló. Entenda que os nomes, principalmente na Velha Aliança, nos livros do Velho Testamento, eles têm significado e têm uma representação e tem algo que Deus comunica conosco. Ló significa cobertura ou véu. Então, quando Abraão está se separando de Ló, é como se o véu, a cobertura que estava impedindo Abraão de enxergar, fosse removida. Sabe, entenda que ninguém vai conseguir herdar aquilo que Deus tem para ele se ele não tiver os seus olhos abertos e iluminados para enxergar espiritualmente aquilo que Deus tem para ele. Como a Bíblia diz, a carne não pode herdar o reino dos céus.
Deus não nos chamou para enxergarmos de maneira natural. O homem natural não discerne as coisas do Espírito. E nós somos espirituais. E entender essa verdade é tão preciosa para nós, queridos, porque esse véu, ele simboliza aqueles que não têm um entendimento aberto para a nova aliança. E eles não conseguem enxergar a partir da cruz. Eles não conseguem fazer separação entre nova e velha aliança, porque na velha aliança nós sabemos que Deus só abençoaria seu povo porque o povo obedeceu todos os seus preceitos. E aí Deus poderia abençoar, e assim era a velha aliança. Mas a nova aliança é Deus obedeceu por completo e até a morte de cruz para nos abençoar. Quer dizer, a bênção é algo que nós herdamos por causa da obediência até a morte de Jesus. Porque Ele é o testador, é aquele que morreu e deixou essa herança por nós. Agora, nós precisamos entender essas verdades. Porque quando o véu é removido, e na verdade não é somente para enxergar toda a terra, porque nós pensamos muito em herança e pensamos em coisas terrenas. Mas existe algo que é maior do que terreno. Sabe, quando você carrega a imagem do seu pai terreno, você vai viver limitado a essa terra. Mas quando você carrega a imagem do seu pai celestial, você vive na dimensão do céu. Deus quer que nós venhamos trazer em nós a imagem do que é celestial. O que diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 a 16? Mas os sentidos deles se embotaram, ficaram endurecidos. Está falando de Israel. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, em Cristo o véu é removido. Entende o que estava acontecendo espiritualmente na vida de Abraão? Quando ele se separa de Ló, a verdade é uma figura, agora você está preparado para ver e enxergar a partir de uma realidade que eu tenho para você. Cristo, toda a nossa vida, ela parte daquilo que Jesus Cristo fez. E eu continuo aqui, em 2 Coríntios, ele fala assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, quando é lido Pentateuco, quando é lido Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, quando é lido a lei, o que acontece? O véu está posto sobre o coração deles. E se o véu está posto sobre o coração deles, o que acontece? Eles não podem ver. Ver o quê? A glória de Deus. Porque o propósito de Deus é que nós sejamos transformados pela glória dele. O filho foi chamado para contemplar a glória do seu pai. O filho foi chamado para contemplar a glória do pai na face de Jesus. Por isso que eu disse que quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. E nós vamos entendendo, queridos, que todo o nosso propósito é viver sob o reflexo dessa glória. O pastor Jean já pregou sobre isso aqui, vivendo para a glória de Deus. E toda a nossa vida flui a partir da glória de Deus. Glória essa que nós estávamos separados por causa dos pecados. Em Romanos 3 diz que todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. E nós começamos a viver para a nossa própria glória, viver pela nossa própria força, buscando os elogios, a aceitação do mundo, buscando o reconhecimento. Quando nós, queridos, fomos reconhecidos e escolhidos por Deus, não fomos nós quem encontramos Deus, foi Ele quem nos encontrou, foi Ele quem nos escolheu, queridos, e a escolha a partir de Deus é muito prazerosa, saber que nós fomos escolhidos por Ele. E talvez nós tenhamos dificuldades porque não nos foi muito ensinado isso, porque a escolha de Deus não parte da nossa força ou sabedoria. Coríntios fala isso, vejam que não são muitos os sábios que são escolhidos, porque Deus escolheu as coisas loucas, as coisas que não são,
as coisas fracas deste mundo para confundir as que são. Agora, eu considero nós, vamos dizer que nós somos esse povo, amém? Agora, esse povo, fomos chamados para participar dessa glória. Nós não fomos chamados para viver na nossa fraqueza. Nós não fomos chamados para viver na nossa condição terrena. Nós somos chamados para participar da glória de Deus, que opera na nossa fraqueza, que opera nas nossas necessidades, que opera nas nossas angústias. E outra verdade que nós podemos ver aqui são essas extremidades norte, sul, oriente, ocidente que formam a cruz. Na verdade, quando Deus fala, ergue os olhos, Ele está dizendo, olha a partir da cruz. Na verdade, não é nem depois da cruz, é a partir dela. Porque o nosso velho homem estava na cruz. Quem você era na carne estava na cruz. A questão é que muitas das vezes nós nos deparamos com as nossas emoções que não foram ainda ganhas, com a nossa mentalidade que ainda não foi transformada, cheio de acúmulos de maldade, pensamentos maus, e às vezes ainda com inclinação para o pecado, quando Deus quer que nós reconheçamos quem nós somos de fato nele. E é a partir da obra da cruz, de quem eu me tornei nele, porque o meu velho homem estava lá, esse homem carnal estava lá, e quando Jesus ressuscita, agora nasceu um homem espiritual, que somos nós, eu e você. Esse homem espiritual está ressuscitado e está vivo. Por isso nós dizemos, nós está vivo, e não está vivo sozinho, está vivo juntamente com Cristo, assentado com Ele. Então são realidades espirituais, são verdades espirituais, queridos, e toda a nossa vida tem que partir daí. O que acontece depois daí, você tem que voltar e olhar, porque você foi colocado no lugar alto quando você ressuscitou juntamente com Jesus. Por isso, quando na Apocalipse, Jesus está falando para João, escreve a carta à igreja de Éfeso. Ele fala, lembra-te de onde caíste. E às vezes as pessoas, por interpretação, erram aquilo que Deus está falando. Deus não está falando, lembra onde caíste, mas do lugar que caíste. Por exemplo, se eu estou aqui, estou num lugar mais alto, amém? Lembra de onde eu caí? Vamos supor que eu caí aqui, nesse lugar, muito baixinho, né? Mas eu caí. E ele está dizendo, lembra de onde caíste? De onde que eu caí? Desse lugar de alto. Onde eu estava, onde eu fui criado para viver, onde a graça me levou, onde a graça me ressuscitou, onde a graça me trouxe. Deus não quer que nós fiquemos procurando as nossas falhas, os nossos erros, não. Deus quer que nós vivamos no lugar onde Ele nos colocou, assentados com Ele, nas regiões celestiais. Nós que fomos ressuscitados com Ele, pensamos nas coisas do alto, onde Cristo vive. Agora, nós precisamos de olhos abertos. Assim, eu preciso de olhos abertos. Isso tem que partir de um lugar de oração. Orar, Espírito Santo, abre meus olhos para enxergar as verdades. E, queridos, eu faço essa oração praticamente todos os dias. Abre os olhos espirituais. Me permita enxergar o lugar onde eu estou. Mesmo quando eu estou passando em momentos de crise ou momentos bons, abre os meus olhos, porque eu sei que a minha estabilidade está na graça de Deus. Que força nós fizemos para estar sentado com Cristo? Nenhuma, nós apenas cremos nele. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dádiva de Deus, é presente de Deus. E nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, porque Deus quis mostrar para as pessoas a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Mostrar para as pessoas quanto que Deus é bom para com você. Entenda que você é alvo da bondade de Deus. Deus não quer o seu mal, Deus quer o seu bem. Deus quer que cada dia você prove do bem que Ele tem para você. Isso tem que partir de uma consciência
E como eu falei semana passada, a sua imagem correta a respeito de Deus vai produzir uma imaginação correta a respeito de você. Se você imagina coisas maus, é porque você está firmado numa imagem terrena, caída. Deus, quando chamou Abraão, vem para perto de mim. Você vai conhecer quem eu sou. E quando você vai conhecendo quem eu sou, eu vou dizendo quem você é. Você vai entendendo, Abraão, que quem eu sou, eu vou dizendo quem você é. Eu gosto, como falei, em Gênesis 17, Deus aparece a Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Deus falou isso para um homem fraco, de 99 anos de idade. Por quê? Porque ele queria que Abraão carregasse a imagem do Deus Todo-Poderoso na vida dele. E realmente, aquele homem de 99 anos de idade, a partir dali, ele gera um filho. E não só um filho, mas depois da morte de Sara, ele teve outra esposa que gerou mais filhos. Ele ganhou um poder, uma potência na vida dele. Ele é um homem que correu aos 99 anos de idade. Quer dizer, algo sobrenatural aconteceu na vida de Abraão. Deus quer que esse sobrenatural esteja na sua vida. Deus quer que esse sobrenatural opere em você. Que não importa a circunstância, Deus quer que as pessoas vejam o sobrenatural em você. Mas isso para que você fale, eu não sei, não é minha, não é de mim, é da graça dele. É ele que faz isso, ele que opera. Porque o louvor é de Deus. Agora, entender que tudo é a partir da cruz. É desse lugar. Nós já fomos mortos com ele, crucificados com ele. Agora, eu quero chamar a atenção para você para uma outra verdade. A terceira verdade sobre esse texto que eu li a respeito de Abraão. Quando ele ergue os olhos e vê, e Deus fala com ele, tudo isso que você está vendo eu tenho para você. O que ele faz? Ele habita onde? Em Hebrom, nos carvalhais de Mamre. Existem tantas verdades a respeito de Hebrom. E eu vou falar algumas curiosidades sobre a cidade de Hebrom hoje, a partir de todos os acontecimentos que aconteceram, lógico, em Hebrom. Hebrom foi conquistado pelos israelitas durante a conquista da Terra Prometida. A cidade foi dada a Calebe como herança. Hebrom foi um local de refúgio para Davi e suas mulheres, e o lugar onde foi reconhecido e ungido pelo rei, como rei pelo povo. Ele foi o local onde Abraão comprou a caverna de Macpela para enterrar sua esposa Sara. Entenda, Hebrom foi um lugar importante para a vida de Abraão. Ele estabeleceu sua moradia ali e no final dos seus dias ele estava lá. Era como se fosse a sua cidade. A cidade que ele escolheu para viver. E eu estou contando isso porque eu quero te revelar algo mais lá na frente. A tradição bíblica afirma que os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó foram enterrados nessa mesma caverna onde Abraão, onde Sara foram enterrados. Hoje, Hebrom é um lugar tomado pelos árabes. Você não consegue ir lá facilmente para fazer uma visita e conhecer o lugar. Quando eu tive a oportunidade de estar em Israel, nós chegamos perto, mas bem assim, não no lugar Hebrom em si, mas perto de Hebrom. Mas era muito difícil, porque é o lugar onde os árabes já tomaram. Mas isso aí é apenas mais uma curiosidade. Mas importa aquilo que aconteceu nesses dias de Abraão, nesses dias de Davi, o que Deus fez. Por que Hebrom? Por que esses homens moraram em Hebrom? E o que aconteceu? O que tem Hebrom de tão especial nisso? Em Gênesis 18, eu não vou abrir aqui com vocês, diz que Deus apareceu para Abraão em Hebrom. Abraão não havia ainda tido o filho Isaac, que era o filho da promessa. Mas Deus aparece em Gênesis 18, em Hebrom, dizendo, a partir de um ano, daqui a um ano, você vai ter esse filho. É um lugar de cumprimento da promessa. É um lugar onde você tem certeza das coisas. É em Hebrom que Davi foi ungido como rei pelos homens de Judá. Entenda que Hebrom é um lugar onde Deus está cumprindo promessa na vida de Abraão, na vida de Davi. E é interessante que a Bíblia diz que
em Mateus que Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Mas enfim, agora eu vou falar algo que Deus comunicou, algo muito forte no meu coração, que foi a respeito de Caleb, porque Caleb foi um daqueles espias que quis Hebrom. Quando o povo de Israel estava prestes a conquistar a Canaã, Deus fala com Moisés para separar 12 homens, 12 príncipes das 12 tribos de Israel. Separa esses homens e esses líderes vão lá espiar essa terra, a terra que vocês vão herdar. E eles observam a terra que Deus tinha por herança para eles. E eles viram que a terra é boa, que a terra manava leite e mel, mas a terra tinha gigantes. E quando eles voltam para dar e trazer o relatório, eles passaram 40 dias nessa terra, eles voltam para trazer o relatório para Moisés. Eles começam a falar, a terra é boa, a herança é boa, mas tem gigantes. A herança é boa, mas tem os filhos de Anak. E Caleb é um que começa a falar assim, para aí, gente. Nós vamos subir, vamos possuir essa terra. Não é pela nossa força que nós vamos vencer isso, é por Deus, Deus conosco. Sabe, e Deus, que vê todas as coisas, ele viu todo esse cenário. Agora, o interessante é que esse Caleb, ele era filho de um homem que se chamava Jefoné. Jefoné, ele não era israelita. Eu fiquei muito intrigado com isso. Muito intrigado. A lei foi dada a quem? Foi dada a Israel, amém? A lei não foi dada para a igreja. Moisés era o mediador de Israel. Agora, esse Jefoné, ele foi agregado ao povo de Israel, mas ele era quenezeu, ele não era israelita. Então ele é agregado ali, ele passa a viver, mas ele casou com uma mulher israelita e teve Caleb. Então esse Jefoné, ele não era israelita por si, nato. E ele dá o nome de seu filho de quê? Caleb. O que significa Caleb? Significa cão. Por que cão? Porque os gentios são conhecidos como cães pelo povo de Israel. Como alguém que não tem direito à herança. Como alguém que não tem direito à promessa. Agora, entende, queridos, que nós, que somos filhos, nós não herdamos por causa da nossa obediência, nós herdamos por causa da obediência de Jesus. Nós herdamos pela fé. Agora, o único que teve fé, juntamente com Josué, foi Caleb. Foi justamente aquele que era filho de um gentio. Você sabe que nos evangelhos, Jesus exalta duas fés. A de uma mulher cananeia e de um centurião. Ele diz, nunca vi uma fé como essa. Por quê? São duas pessoas que não eram de Israel. Sabe, e quando Deus levanta Caleb, ele está apontando para uma realidade nossa, de quem nós somos. Nós éramos gentios. O que é gentio? Gentio é aquele que não tem promessa, é aquele que não tem esperança, é sem Deus no mundo. Mas nós agora fomos alcançados por Deus e fomos enxertados em Cristo e agora temos promessa, temos aliança, temos esperança, temos Deus conosco, Deus é por nós, amém? Então, esse Caleb é uma figura de quem nós somos, daqueles que são justificados pela fé e não por obras, daqueles que foram comprados. Agora, interessante que Caleb, sendo filho de um pai que é gentio, de uma mãe judia, é como se ele falasse assim, eu não quero nem a identidade do meu pai e nem a identidade da minha mãe. Porque o meu pai, como gentio, não tem direito. Minha mãe, como judia, como de Israel, não tem a fé. Por isso que a Bíblia diz que nele houve outro espírito. Entenda que diz respeito a uma identidade que nós carregamos no nosso espírito.
é aquilo que nós nos tornamos no Espírito, querido. E isso é muito forte. Em Juízes capítulo 1, versículo 20, diz assim: e como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Esses filhos de Anak, ou melhor, Hebrom, que Calebe quis, ele quis porque ele foi aquele que teve fé, ele teve direito de escolher o lugar que ele queria, porque a fé nos faz possuir aquilo que nós queremos, amém? E ele disse: eu quero Hebrom. Por que Hebrom? Por que Hebrom? Por que Hebrom? E essa terra tinha gigantes. Os filhos de Anak eram gigantes que estavam lá. Agora, o que esses filhos de Anak provocaram na vida dos outros 10 espias que começaram a murmurar, dizer: nós não vamos conseguir, tem gigantes na terra? E lá em Números, no capítulo 14, ou melhor, já nós podemos ir direto lá para o Números 13, 33, desculpa aí. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O que esses filhos de Anak, esses gigantes, promoveram no coração desses homens? Uma imagem de quem eles não eram. Por que Calebe quis Hebrom, sendo que lá tinha esses gigantes? Porque ele sabia que de lá partiria a verdadeira identidade de quem ele era, de quem ele seria. Amém, irmãos? Muitas das vezes nós temos como nossa identidade a circunstância que nós vivemos. Você vive uma realidade, uma fraqueza, uma circunstância difícil, e nós tomamos aquela identidade para nós. Por exemplo, você nasce num contexto de pobreza, de miséria, e você acha assim: eu sou pobre, aquela realidade é a minha realidade, eu sou assim. Você nasce em qualquer contexto, queridos, e geralmente nesses contextos tem os gigantes, e esses gigantes que existem são os filhos de Anak, são os mesmos, são os que vieram para maquiar a sua identidade. O diabo não quer que você saiba quem você é, nunca. Esses filhos de Israel, eles tinham Deus com eles, eles eram como filhos de Deus, mas quando eles estão entrando e viram a terra, e viram Hebrom, e viram os filhos de Anak, e viram os gigantes, eles pensaram: esses filhos de Anak, eles nos veem como gafanhotos, e nós somos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Vocês estão entendendo como a circunstância que esses gigantes levantam tentam definir quem nós somos? Cada situação que nós vivemos na vida, queridos, um gigante que se levantou, e esses gigantes vieram para tentar definir a sua identidade e impedir de que você assuma a sua verdadeira identidade em Cristo. Eu não sei se vocês estão me acompanhando, mas a verdade é quando eles passam naquela terra e eles veem os gigantes, e eles olham para os gigantes e eles pensam: nós somos como gafanhotos. Não somos nada, porque esses gigantes vão nos devorar. Isso desagradou muito a Deus. Mas Calebe, ele queria: eu quero esse lugar. Porque nesse lugar, onde tem gigante, queridos, que tenta dizer quem nós somos, nesse lugar é de onde vem a nossa verdadeira realidade. Todo lugar onde tem gigantes é porque tem riqueza, queridos. É no lugar da sua fraqueza, queridos, onde tem mais riqueza. É onde tem mais glória de Deus para se manifestar. É no lugar da sua maior dor. É onde tem mais recurso espiritual de Deus. Lembra que eu falei de Jabes semana passada? Jabes nasceu com um peso literal na sua vida. A sua mãe sentiu muitas dores e deu o nome de Jabes, que significa pesar. Era um homem que andava como que encurvado na vida, carregando aquela imagem por causa da circunstância que a sua mãe viveu. Mas a Bíblia diz que ele se tornou mais ilustre que os seus irmãos. E a palavra ilustre é que
ele recebeu um peso de glória. Porque no lugar da dor, queridos, existe um peso de glória para se manifestar. Vocês me entendem? Sabe, então, desagradou muito a Deus a atitude daqueles israelitas quando eles dão valor à imagem daqueles gigantes, promovendo uma imagem no coração deles de gafanhotos, quando eles tinham Deus com eles. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez eles passarem pelo Mar Vermelho em pés enxutos. E na verdade, quem estava com medo deles eram os gigantes. Quem estava com medo do povo de Israel eram os gigantes. Eles estavam chegando em Jericó. Lembra quando Raabe fala? Nosso povo temeu bastante. Nosso povo estava morrendo de medo, que eles estavam vindo. E nós sabemos daquilo que Deus fez com vocês. Deus libertou vocês. Queridos, o grande detalhe é aquilo que Deus fez na cruz por nós. Nós devemos enxergar a nossa realidade, a nossa identidade a partir da cruz. Você pode ter sido marcado com qualquer circunstância na sua vida. Qualquer marca de derrota, coisa que você fracassou e aquele fracasso repetiu. Queridos, é nesse lugar que existe um Hebron para você. Agora eu quero mostrar para você por que Hebron. E essa é a nossa verdadeira herança. E o que eu entendo é que tem muitas coisas que não podem fluir na sua vida se você não passa a habitar em Hebron. Quantos querem habitar em Hebron? Amém. Agora, o que significa Hebron? Significa associação, companhia, estar junto. Hebron significa associação. Queridos, nós sabemos que numa associação você participa dos mesmos resultados daquele com quem você é sócio. Na parte negativa, o que nós vemos? Lá em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 14, diz assim, lá na NVT: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e serão o meu povo. Ele está dizendo assim, que não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Isso é a parte negativa. Quando você quer fazer uma união, uma associação com alguém, e você quer andar na companhia de alguém, ter alguém como amigo que não é da luz. Amém, irmãos? Isso é uma verdade para nós. Eu não estou dizendo que você não vai influenciar pessoas que estão nas trevas. O grande problema é quando você está andando muito tempo com alguém, você se torna parecido com ela. Sim ou não? Você está andando, você comunica, você conversa, e todo aquele papo, aquela conversa te envolve. Mas se você é aquele que influencia, não há problemas. Mas entenda que a associação que deve haver entre luz e luz, entre o justo e o justo. Amém? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, fala a mesma coisa. Aliás, eu li isso agora, né? É 1 Coríntios 15, 32, 33. E se não haverá a ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra as feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Más companhias. Amém? Isso é uma forma de associação, de união. Mas, queridos, eu quero falar que a associação que nós queremos focar aqui, uma verdade para nós, é aquilo que Caleb encontrou e aquilo que existe em Hebron, é uma associação com o Senhor.
quando você e Deus está junto, quando você está unido a Ele, tudo vai dar certo. Tudo vai prosperar, queridos. Entenda que Hebron é um lugar de associação com o Senhor, onde você participa de quem Ele é. Você sabe que Deus foi o primeiro a se associar com você? Quando Ele vai para a cruz, Ele entrou em comunhão com você. Literalmente, luz e trevas. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Quando Ele estava na cruz, você estava lá. Ele se associou com você. Ele se uniu a você e participou das mesmas realidades suas. Participou sofrendo as consequências dos seus pecados, sofrendo a maldição, sofrendo a condenação. Essa é a associação, a primeira associação que Deus fez conosco. Agora, queridos, entenda que a associação fala de você participar das mesmas realidades com quem você está associado. Agora, da mesma forma como Deus, como Jesus se associou conosco, nós nos associamos com Ele e participamos das realidades dele. Amém. Fala assim, eu fui chamado para participar das realidades de Cristo. Amém. Glória a Deus. O que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 a 17? Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se o homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? E foi literalmente o que Jesus Cristo fez. Nós éramos como as prostitutas. Ele se uniu conosco e formou um corpo. Um corpo foi preparado. Um corpo foi sacrificado. E sacrificado por nós. O santo se uniu com os pecadores. E sofre a punição. Mas ele se uniu conosco. Mas continua dizendo o quê? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele a união de espírito. Se você pegar a água, vamos imaginar que isso aqui é Jesus, isso aqui somos nós, esse aqui é o Espírito de Jesus, isso aqui é o nosso espírito. Você consegue saber quem é quem? A união foi essa, irmãos. É o mesmo Espírito. É a mesma realidade. Por isso que a Bíblia diz, quem se uniu ao Senhor se tornou um Espírito com Ele. É a mesma realidade. É a mesma verdade. Entenda que é essa a verdade que nos uniu a Ele. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios 13, 3 a 4, dizendo assim, posto que buscais provas de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza, porque Ele carregou as nossas. Contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com Ele para vós outros pelo poder de Deus. Eu vivo pelo poder de Deus. Nós vivemos pelo poder de Deus. Assuma essa verdade, porque pelo poder de Deus, nós fomos chamados para viver, e tudo que nós precisamos para viver vem desse poder, dessa associação que nós temos com o Senhor. Hebron tem que ser o nosso foco. Saber quem está com você. Saber quem vive em você. A Bíblia diz, quando Paulo está orando, ele fala assim, que Deus nos dê espírito, sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do nosso coração para conhecer qual a esperança da riqueza da sua glória. E qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Fala assim, nos santos. Você percebe que a herança tem a ver com o homem interior? É quem você é. É quem você é. Queridos, quem você é faz fluir todas as bênçãos de Deus na sua vida. Deus só pode fazer com que a verdade
Imagina Israel, todas as cidades que tinham, e todas as cidades foram repartidas para uma tribo, para outra, mas Caleb teve o direito de escolher, e ele escolheu Hebrom. Ele escolheu Hebrom porque ele queria dizer, eu não quero carregar a identidade que a circunstância me dá. Eu não quero carregar a identidade que os gigantes me dão. Eu quero carregar a identidade com quem eu estou associado. Nós estamos associados com o Senhor, querido. Nós nos tornamos um com Ele. A bênção de Caleb era Hebrom. A bênção de Abraão era Hebrom. A bênção de Davi era Hebrom. Porque todos eles participaram de quem Deus é. Davi se tornou um rei conforme o Senhor. Abraão se tornou pai conforme o Senhor. Você está associado com o Senhor, você vai ter os mesmos resultados dele. Deus quer que você tenha os mesmos resultados dele, porque você está associado com ele. Você se uniu a ele. Você crê quem você é em Cristo. Amém, queridos? Entende que tudo parte de quem você é em Cristo. A sua imagem é a imagem dele. Por isso que Hebrom é o lugar da manifestação da glória de Deus. E nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, porque estamos contemplando o Senhor, porque Ele está conosco, Ele habita em nós, Ele vive conosco, queridos. E Deus quer que a partir de Hebrom nós estejamos satisfeitos nessa realidade, nessa verdade. Amém, queridos? Vamos colocar de pé? Quando aqueles 10 espias, eles espiaram a terra de Israel, fora Josué e Caleb, eles olharam para o gigante e o medo dentro deles definiu eles como gafanhotos. Mas a Bíblia diz que em Caleb houve outro espírito. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de escravidão para estarmos outra vez atemorizados, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Entenda, queridos, que você é filho de Deus. Essa é a melhor herança que você pode ter na sua vida, é saber que você é filho dele. Você não é a imagem do seu pai terreno mais. Você não é a imagem da sua mãe, você não é a imagem que projetaram em você, você é a imagem para a qual você foi predestinado conforme a imagem do Senhor. A nossa cura, a nossa libertação, a nossa bênção é saber quem nós somos. Queridos, a partir de quem nós somos, nós vamos ter a imagem correta de quem nós somos e imaginação correta que nós precisamos viver. Tudo o que nós vamos ver vai partir de como você entende a cruz. Como você entende que você foi associado com o Senhor. Deus não te projetou para que você tenha os mesmos resultados terrenos. Deus te projetou para que você tenha os resultados celestiais da sua vida. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos deu o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo. Senhor, nós não somos governados pelo medo. Não mais o medo vai definir quem nós somos, Pai. Nós não somos definidos pelas nossas circunstâncias. Nós somos definidos pela nossa identidade que está em Jesus, pela verdade que está nele. Obrigado, Pai, porque os filhos de Anak não definirão a nossa identidade, porque Hebrom nos pertence. Senhor, nós estamos unidos ao Senhor, nós estamos unidos com Ele, Pai, e nós sabemos quem nós somos nele, e nós sabemos, Pai, a graça que está liberada sobre nossas vidas para isso. E, Senhor, é a partir dessa identidade que nós vamos conseguir enxergar tudo aquilo que o Senhor fez e o que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor já nos abençoou. Obrigado, Pai, que nós somos benditos do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós não estamos debaixo de maldição. Obrigado, Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro que comprou as nossas vidas, o sangue que nos uniu a Ele, e nós estamos unidos ao Senhor, Pai. E nós te louvamos por isso, no nome de Jesus. Amém?